acho que são dois aspectos. Vamos ver se a gente chega num acordo aqui. Um é o aspecto político, que eu acho que talvez não, com certeza, até a imprensa desaprendeu a entender o jogo, porque ficou 4 anos nesse mundo louco do Bolsonaro, em que era só desinformação, e notícia falsa, e plantação, e fake news, e tchutchucas e etc., o dia inteiro, e desaprendeu a ir atrás da notícia. Mas tudo bem. Me parece que tem uma questão que é a seguinte: até o governo Lula, até o governo Dilma, e depois havia um jeito de o governo tratar o Banco Central que era com pressões não públicas, né? O Lula, por exemplo, usava o vice-presidente para fazer as críticas públicas e dava bronca no Meirelles, que era o presidente do Banco Central, Uhum. nos bastidores. Até o Meirelles está contando essa história hoje nos jornais, falando que tomou muita bronca do Lula por causa dos juros altos, mas não eram broncas públicas. Agora que o presidente do Banco Central tem mandato e pode fazer o que quiser, sem. Quer dizer, não é que ele não deve prestar contas, ele tem o dever de prestar contas. A questão é que ele tem mais independência, né? E que Uhum. para sofrer qualquer tipo, ele não pode ser demitido pelo Lula, por exemplo. Mas o Senado é o único que teria mandato para fazer alguma coisa contra o Roberto Campos Neto e claramente não vai fazer. Então o jogo mudou. Não adianta mais o Lula dar bronca, porque a rigor o Campos Neto não precisa nem atender o telefone do Lula, né? Embora o que esteja acontecendo agora seja o oposto, né? São os ministros que não estão atendendo o telefonema do Campos Neto. Faz parte do jogo também. Então é assim, qual é o jeito que o governo tem de pressionar o Banco Central a baixar a taxa de juros? Porque é do interesse do governo que, para a economia crescer, não ter o desempenho pífio que está pintando em 2023, que os juros baixem. O jeito que o Lula encontrou é: eu bato publicamente e o Haddad, ministro da Fazenda, vai lá e põe pano quente, né? Fica Uhum. o policial ruim e o policial bonzinho ao mesmo tempo. E a imprensa está caindo que nem pato, porque ao dar repercussão às declarações do Lula, que, não sei se a imprensa deve estar percebendo, não é possível, né? Faz uma semana que o Lula está falando mal da taxa de juros. E quanto mais a imprensa fala que é absurdo, o Lula está falando da taxa de juros, mais o Lula fala. E o que ele está fazendo? Ele está jogando para a plateia dele, está posando diante banqueiro, está posando diante mercado, embora vá fazer o jogo da política fiscal restritiva no final das contas. Não sei, essa é a minha visão do ponto de vista do jogo político. Não sei se você acha que eu estou delirando, mas queria Não, te ouvir. acho sua análise perfeita, correta. O Lula não quis colocar o Geraldo Alckmin dessa vez para fazer esse papel, porque eu acho que essas críticas na boca do Geraldo Alckmin teriam um efeito de criar a primeira cisânia entre eles, né? Porque o Zé Alencar era um cara que era um empresário, né? Tinha sido senador, tal, mas não tinha uma história. Né? Diferente de você pegar um ex-governador do PSDB que durante a campanha costurou muitos apoios de economistas e botar ele criticando juros, né? Uhum. Aí, assim, criar um problema ali. Então, o Lula resolveu fazer esse papel. Você tem toda a razão nessa crítica do ponto de vista político. O ministro da Fazenda fica lá dizendo: olha, não, pera, calma, não é aí. Mas assim, criou-se uma. Eu não sei. Eu não sei se o Campos Neto não devia, ele, de alguma maneira, pedir o boné, pegar o boné e ir nessa, sabe? Tá ficando uma situação muito insustentável. Porque, como você disse, o Lula não está fazendo um movimento pendular, né? Um dia bate e um dia diz, não, mas não sei o quê. Não, o Lula está batendo seguidamente. E se não baixar os juros, como é que fica? Né? Esse é um Sim. ponto. Né? Não, eu acho até que talvez não baixe os juros para manter a cara, né? Para Uhum. a fatia, como se diz em italiano. Quer dizer, vamos fazer de conta que eu mando aqui, então não vou baixar os juros na próxima reunião do Copom. Talvez o Roberto Campos Neto tenha essa reação. Agora, eles estão aumentando a pressão, e é como você falou, aguentar 10 horas de questionamento numa comissão da Câmara não é para qualquer um. Não é, Ainda não. mais para alguém que já teve conta em paraíso fiscal, né?
vai apanhar que nem cachorro. Então, é bom ele estar preparado para esse calvário que o espera. Mas, do ponto de vista da economia, eu não quero aqui bancar o que eu não sou. Só vou fazer um contraponto que tem um artigo publicado ontem no jornal Valor pelo André Lara Rezende. Vamos lembrar, o André Lara Rezende não é exatamente um carbonário de esquerda, né? Ele é um cara que, quando não foi para o governo, a imprensa até lamentou, puxa, o André não Uhum. foi para o governo, tá certo? O que ele escreveu ontem no Valor? A- Diz ele aqui que os juros foram mantidos em 13,75 em função do risco fiscal, e por isso que tem que ter juros altos, né? Essa é a justificativa do mercado. E a razão desse risco fiscal é a PEC da transição, ou seja, aquela proposta de emenda constitucional que elevou o teto de gastos, né? Pois bem, escreve o André, a PEC da transição autorizou despesas em torno de 2% do PIB. A alta da taxa de juros, promovida pelo Banco Central desde o início de 2021, já custou quase o dobro desses, quase 4% do PIB. Faz sentido? Ele pergunta aqui o André, né? É uma loucura isso que a gente está vivendo, porque, mais uma vez, em nome do tal risco fiscal e da tal ancoragem das expectativas, a taxa de juros é a mais alta do mundo e expectativa de quem? Do mercado financeiro, que divulga suas próprias análises prevendo o caos fiscal, apesar de ter melhorado o desempenho fiscal do país no ano passado, e isso gera um risco do qual as próprias instituições financeiras vão se beneficiar. Hoje a Bolsa subiu porque as ações do Itaú subiram quase 10%, porque teve um desempenho É. acima das expectativas. Então, vamos combinar que não é sério, né? Tudo bom. Precisamos responder a pergunta. Pois é, pois é. Qual vai ser a sua resposta aí, Bombig? Quero ouvir. A pergunta é se o Congresso pode ou se ele deve Se o Congresso pode. Bom, não vou só dizer, a pergunta é mais amena, né? Se o Congresso tem direito de pedir explicações ao presidente do Banco Central pela alta dos juros. Sim, o Congresso tem. Sim, o Congresso tem esse direito. Vamos ver como é que para não ficar só num sim, né? Que ele fica muito pobre. É, E pelo que a gente estava falando, faz parte do jogo político, né?